Dezembro de 2025. Enquanto você lê isso, eles estão errados, não por mentir, mas por ignorar a matemática. Enquanto te dizem que está tudo bem, 14 indicadores específicos piscam em vermelho, os mesmos que piscaram antes da crise de 2008, os mesmos que piscaram antes do colapso da bolha.com em 2000, os mesmos que piscaram antes de 1929. E cada um deles aponta para a mesma conclusão. Uma grande crise financeira está chegando, não em 10 anos nem em 5, mas dentro de 12 a 24 meses, entre meados de 2026 e o final de 2027. Os mecanismos já estão em movimento, o prazo está se estreitando, e não há mais nada que possa impedir o colapso, apenas atrasá-lo. Você tem cerca de 18 meses para se preparar, 18 meses para tirar capital de ativos vulneráveis, 18 meses para reduzir a alavancagem, 18 meses antes que a maior transferência de riqueza desde 2008 elimine os despreparados e recompense quem reconhecer o padrão cedo. Isso não é especulação, isso não é medo, é uma inevitabilidade matemática. E uma vez que você veja o padrão que se repetiu no último século, entenderá por que esta crise não é apenas provável, mas absolutamente certa. Agora, a economia do Sr. Townsend está na fase final do ciclo de expansão mais longo da história moderna. O mercado de alta que começou em março de 2009 está entrando no 16º ano. Historicamente, ciclos de expansão duram de 5 a 7 anos. O ciclo mais longo antes deste durou 10 anos, nos anos 90, e terminou com a bolha.com. Este ciclo atual excedeu isso em mais de 50%. Estamos 6 anos além da média histórica, mas as crises não são causadas apenas pela idade. Elas são causadas por condições matemáticas específicas e mensuráveis, que criam instabilidade estrutural. E toda grande crise na história segue o mesmo padrão de 4 estágios. O estágio 1 é otimismo excessivo e preços de ativos em alta. O estágio 2 são indicadores de alerta piscando, sendo sistematicamente ignorados. O estágio 3 é um evento desencadeador que expõe a fragilidade. O estágio 4 é um colapso em cascata, onde a venda forçada cria uma espiral descendente. Estamos firmemente no estágio 2. Os indicadores de alerta estão gritando, mas, assim como em 1929, assim como em 2000, assim como em 2008, eles estão sendo ignorados pelas mesmas pessoas que deveriam estar prestando atenção. A história prova este padrão sem exceção. Deixe-me mostrar 3 exemplos que abrangem quase 100 anos, porque o padrão nunca muda. Em 1929, os loucos anos 20 estavam a todo vapor. O mercado de ações havia subido quase 400% em menos de uma década. Novas tecnologias, como o automóvel, o rádio e a eletricidade, estavam transformando a sociedade. O otimismo era universal. Todos estavam comprando ações, e cada vez mais compravam com margem, pegando dinheiro emprestado para amplificar os retornos. A dívida de margem atingiu 12% do PIB, mas, sob essa prosperidade, sinais de alerta se acumulavam. Os preços agrícolas estavam em colapso desde 1926. A dívida do consumidor atingiu níveis recordes. A curva de juros inverteu em 1928, um sinal que sempre precede uma recessão. O mercado imobiliário comercial na Flórida havia colapsado em 1926, após uma bolha massiva. Economistas insistiam que estava tudo bem. Irving Fisher, o economista mais respeitado da América, declarou em setembro de 1929 que os preços das ações haviam atingido o que parecia ser um platô permanentemente alto. Um mês depois, em 24/10/1929, a Quinta-feira Negra chegou. O mercado caiu 11% em um único dia. Em 29 de outubro, a Terça-feira Negra, o mercado havia caído mais 12%. Nos 3 anos seguintes, o mercado continuou caindo. Em julho de 1932, o Dow Jones havia caído 89% de seu pico. 30 bilhões de dólares em valor de mercado evaporaram. 9.000 bancos faliram. O desemprego atingiu 25%. A produção industrial caiu pela metade. Os sinais de alerta estavam lá, mas os especialistas os ignoraram. Investidores os desprezaram, e milhões perderam tudo porque acreditaram que desta vez seria diferente. Agora vamos para 2000. O boom da bolha.com havia convencido uma geração inteira de que as regras antigas não se aplicavam mais. A internet estava transformando tudo. Empresas com lucro zero eram avaliadas em bilhões, puramente com base no potencial. O Nasdaq havia subido 400% em apenas 5 anos, de 1.000 em 1995 para mais de 5.000 em março de 2000. Day traders estavam largando seus empregos para operar em tempo integral. Todos acreditavam que desta vez seria diferente, mas os sinais de alerta estavam por toda parte. A curva de juros inverteu em 2000. A dívida corporativa estava em níveis recordes. A dívida de margem atingiu 2,7% do PIB, o maior desde 1929. Ações de tecnologia estavam sendo negociadas a 100 vezes os lucros ou mais. Muitas empresas não tinham lucro algum. O Federal Reserve havia elevado as taxas de juros de 4,75% para 6,5% até maio de 2000. Analistas de Wall Street insistiam que as avaliações não importavam na nova economia. Métricas tradicionais eram descartadas como obsoletas. Então, em 10/03/2000, o Nasdaq atingiu o pico de 5.048. Em outubro de 2002, havia caído 78%, para apenas 1.114. 5 trilhões de dólares em valor de mercado foram destruídos. Contas de aposentadoria foram cortadas pela metade. Centenas de empresas .com faliram. Os sinais de alerta estavam lá, mas os especialistas os ignoraram, e milhões perderam fortunas porque acreditaram que desta vez seria diferente. Agora, para 2008.
O boom imobiliário havia convencido os americanos de que imóveis só sobem. De 2000 a 2006, os preços das casas dobraram nacionalmente. Comprar imóveis tornou-se o caminho para a riqueza. E cada vez mais, os compradores usavam hipotecas subprime, sem entrada, sem comprovação de renda e sem bens. Os bancos adoravam isso porque não mantinham as hipotecas. Eles originavam empréstimos e os vendiam imediatamente a bancos de investimento, que os empacotavam em milhares de títulos lastreados em hipotecas. Todos ganhavam taxas em cada transação. Mas os sinais de alerta já piscavam em 2006. O início de construções atingiu o pico e começou a cair. As inadimplências de hipotecas começaram a subir no início de 2007. A curva de juros havia invertido em 2006. A dívida do consumidor estava em níveis recordes. Grandes instituições financeiras estavam alavancadas em 30-1, significando que uma perda de 3% eliminaria todo o capital próprio. Ben Bernanke disse em 2007 que os problemas subprime seriam contidos. O secretário do Tesouro, Hank Paulson, disse que o sistema financeiro era sólido. Eles estavam errados. Então, em 15 de novembro de 2008, o Lehman Brothers colapsou em falência. Os mercados de crédito congelaram. O S&P 500 caiu 57% do pico ao vale. 11 trilhões de dólares em riqueza familiar foram destruídos. O desemprego disparou para 10%. Quase 9 milhões de empregos foram perdidos. Os sinais de alerta estavam lá. Especialistas os ignoraram e milhões perderam tudo. 3 crises, 3 décadas diferentes, mas o mesmo padrão todas as vezes, avaliações excessivas, crédito fácil, dívida crescente, indicadores de alerta piscando, especialistas insistindo que desta vez é diferente, e então o colapso. Agora, olhe para hoje, dezembro de 2025. O valor total do mercado de ações do Zutaria é de aproximadamente 60 trilhões de dólares, enquanto o PIB do Zutaria é de cerca de 26 trilhões de dólares. Isso coloca o indicador de Buffett em aproximadamente 230%. A média histórica é de 100%. O indicador atingiu o pico de 148% em 2000, antes da bolha.com. Atingiu 105% em 2007, antes de 2008. Hoje estamos em 230%. Este é o mercado mais supervalorizado já registrado. O índice CAP de Shiller agora está perto de 39. A média histórica é 17. O índice atingiu o pico de 44 em dezembro de 1999, antes da bolha.com. Atingiu o pico de 27 em outubro de 2007, antes de 2008. Agora estamos em 39. As ações estão sendo negociadas por mais que o dobro de seu valor justo histórico. A dívida de margem permanece perto de máximas históricas, em cerca de 800 bilhões de dólares, próximo a 3% do PIB. Houve apenas outras 3 vezes em que a dívida de margem atingiu esses níveis: 1929, 2000 e 2007. Todas as vezes precedeu uma crise massiva. Quando as ações caem, as corretoras emitem chamadas de margem, forçando os investidores a vender. Essa venda forçada empurra os preços para baixo, desencadeando mais chamadas de margem, forçando mais vendas. É uma espiral da morte. A dívida corporativa subiu para cerca de 14 trilhões de dólares, próximo a 50% do PIB. A média histórica é de cerca de 35%. Grande parte da dívida corporativa de hoje foi emitida entre 2020 e 2021, com juros de 2 ou 3%. A dívida está agora vencendo. Precisa ser refinanciada a 5 ou 6%. Isso dobra ou triplica a despesa com juros. Uma empresa pagando 60 milhões de dólares por ano em juros agora pagará 180 milhões. Isso é 120 milhões de dólares, uma despesa adicional saindo diretamente dos lucros. Os preços das ações precisam se ajustar para baixo, mas ainda não o fizeram. O mercado imobiliário comercial continua a se deteriorar. As taxas de vacância de escritórios permanecem entre 20% e 30%. Os valores dos imóveis caíram de 40% a 60% dos picos de 2021. Um prédio avaliado em 200 milhões em 2021 pode valer apenas 100 milhões hoje, mas tem uma hipoteca de 150 milhões. O prédio está submerso em 50 milhões. E cerca de 1,5 trilhão de dólares em empréstimos imobiliários comerciais vencem entre agora e 2027. Quando esses empréstimos vencem, os mutuários devem refinanciar ou pagar. Bancos não refinanciarão propriedades submersas. Isso significa inadimplências. E essas inadimplências atingirão os bancos regionais. Bancos regionais ainda estão perigosamente expostos, apesar dos resgates de 2023. De março a maio de 2023, 3 grandes bancos colapsaram: Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic. As falhas foram contidas apenas porque o Federal Reserve interveio com empréstimos de emergência, mas os problemas subjacentes não foram resolvidos. Bancos regionais detêm aproximadamente 1,3 trilhão de dólares em empréstimos imobiliários comerciais que estão se deteriorando. Quando as perdas forem reconhecidas, o capital dos bancos será aniquilado, desencadeando mais falhas e corridas bancárias. Isso é exatamente o que aconteceu em 2008. A dívida do consumidor está agora acima de 18 trilhões de dólares. A dívida de cartão de crédito excede 1,2 trilhão de dólares, com taxas de juros médias perto de 22%. A dívida de empréstimos automotivos está acima de 1,6 trilhão. A dívida de empréstimos estudantis permanece em torno de 1,77 trilhão de dólares. As inadimplências estão subindo em todas as categorias. As inadimplências de cartão de crédito subiram de 2,1% em 2021 para mais de 3,2% no final de 2025. Quando os consumidores estão superalavancados e as inadimplências aumentam, os credores apertam o crédito e os consumidores cortam gastos. Ambos reduzem a atividade econômica e empurram para a recessão. A taxa de poupança pessoal colapsou de 16% durante o estímulo da Covid para cerca de 4% no final de 2025.
A média histórica é de 9%. As famílias americanas não têm colchão financeiro. Quando as demissões chegam, elas não têm reservas. Imediatamente atrasam os pagamentos de dívidas, entram em inadimplência e param de gastar. Isso acelera drasticamente a recessão. O desemprego subiu silenciosamente de 3,4% no início de 2023 para cerca de 4,5% no final de 2025. Isso é um aumento de 1,1 ponto percentual. A regra SOM afirma que quando o desemprego sobe 0,5 ponto percentual de seu mínimo, uma recessão começou. O limite foi ultrapassado meses atrás. A regra SOM previu todas as recessões desde 1970 com 0 falsos positivos. Não estamos caminhando para uma recessão, já estamos nos estágios iniciais. A manufatura permaneceu em contração na maior parte dos últimos 2 anos. O índice de manufatura ISM esteve abaixo de 50 na maioria dos meses desde o início de 2023. Recessões na manufatura geralmente precedem recessões mais amplas em 6 a 12 meses. Este indicador está te dizendo que a recessão já está aqui. Os indicadores econômicos antecedentes caíram por mais de 20 meses consecutivos até o final de 2025. Este é o declínio consecutivo mais longo desde 2007 e 2008. O índice econômico antecedente é projetado para prever recessões com 6 a 12 meses de antecedência. 20 meses consecutivos de declínio estão gritando que a recessão é iminente, mas os mercados permanecem perto de máximas históricas. O Federal Reserve está completamente encurralado. Após aumentar as taxas de 0 para 5,5%, eles as reduziram para cerca de 4,5% no final de 2025. Se cortarem muito rápido, a inflação acelera. Se mantiverem as taxas elevadas, desencadeiam a recessão que se forma sob a superfície. Não há caminho que evite a dor. O Fed está gerenciando o momento da crise, não a prevenindo. O risco geopolítico permanece elevado. Ações do Zerunipua, tensões, China-Taiwan, guerra na Ucrânia, conflitos no Oriente Médio. Qualquer um poderia escalar para um choque em cascata pelo sistema financeiro. Em um sistema super alavancado com avaliações extremas, qualquer choque pode servir como gatilho. O gatilho específico não importa, o sistema é frágil. Estes 14 indicadores não são previsões, são condições atuais, são fatos. E todos os 14 piscam em vermelho simultaneamente. Com base em padrões históricos, o cronograma fica claro. Até o primeiro trimestre de 2026, os mercados permanecem elevados. O otimismo persiste apesar da crescente fraqueza. Os lucros corporativos ficam abaixo das expectativas. As inadimplências aumentam no setor imobiliário comercial e na dívida corporativa. Até o segundo trimestre de 2026, o estresse se torna visível. Um evento desencadeador ocorre. Isso pode ser uma grande falência, uma quebra de banco, um choque geopolítico ou uma explosão de derivativos. Os mercados de crédito apertam. Os preços das ações caem de 15% a 20%. A venda forçada começa. Até o terceiro trimestre de 2026, a cascata acelera. O S&P 500 cai mais 20% a 25%. Agora estamos com uma queda de 35% a 45% do pico. Fundos de hedge explodem. Investidores de varejo entram em pânico e vendem. O desemprego dispara para 7%. O consumo colapsa. Até o quarto trimestre de 2026, atingimos o fundo. O S&P 500 caiu para entre 2.700 e 3.500, um declínio de 50% a 60%. Trilhões em riqueza foram destruídos. O desemprego atingiu o pico entre 8% e 9%. O Federal Reserve cortou as taxas para 0 e reiniciou o quantitative easing. A crise seguiu seu curso. Em 2027, a recuperação começa lentamente. Investidores precoces que preservam capital obtêm retornos extraordinários, mas a maioria que ignorou os avisos e vendeu perto do fundo nunca se recupera. Seus planos de aposentadoria são destruídos. Isso não é um palpite, é matemática. O S&P 500 está sendo negociado a 6.900. A média histórica do índice CAP é 17. O índice atual é 39. Para retornar à média histórica, os preços das ações devem cair 56%, de 6.900 para aproximadamente 3.000. As avaliações sempre revertem a média, sempre. O indicador de Buffett está em 230% do PIB. A média histórica é 100%. Para retornar à média, o valor de mercado deve cair 57%, de cerca de 60 trilhões de dólares para 26 trilhões. Os custos de serviço da dívida corporativa estão explodindo, à medida que dívidas baratas são refinanciadas ao triplo da taxa. Isso representa centenas de bilhões em despesas anuais adicionais de juros. Esse dinheiro vem dos lucros. Os lucros devem cair, o que significa que os preços devem cair. Empréstimos imobiliários comerciais totalizando 1,5 trilhão de dólares vencem em 24 meses. Prédios valem de 40% a 60% menos que os valores dos empréstimos. As perdas esperadas excedem 600 bilhões de dólares. Bancos enfrentarão insolvência ou exigirão resgates. Isso não é especulação, é aritmética. A dívida é real. As taxas de juros são reais. As perdas estão chegando. A crise começa dentro de 12 a 18 meses. No final de 2026, o fundo é atingido. No início de 2027, a recuperação começa. Mas o dano aos despreparados será permanente. A diferença entre os que são destruídos e os que sobrevivem não é inteligência. É preparação. É reconhecer o padrão antes que ele se complete. Você tem cerca de 18 meses. Em janeiro de 2008, o S&P 500 estava em 1.400. Investidores inteligentes reduziram a exposição a ações, levantaram dinheiro, moveram-se para títulos do Tesouro e ouro.
Em março de 2009, o mercado atingiu 680, uma queda de 51%. Aqueles que se prepararam no início de 2008 preservaram capital e compraram no fundo. Aqueles que acreditaram nos otimistas perderam metade de sua riqueza. Se alguém tivesse te dito em janeiro de 2008 que a crise estava a 9 meses de distância, você teria agido? Estão te dizendo agora que a crise está a 12 a 18 meses de distância. Os indicadores estão mais claros do que em 2008. As avaliações são mais extremas. Os níveis de dívida são mais altos. Haja de acordo, a crise está chegando com certeza à matemática. Os mesmos 14 indicadores que previram todas as crises desde 1929 piscam em vermelho simultaneamente. As avaliações são insustentáveis, a dívida é impagável, o sistema está super alavancado. Quando ceder, o colapso será violento, rápido e implacável. Você tem 18 meses para se preparar, 18 meses para reduzir riscos, 18 meses para construir reservas de caixa, 18 meses antes que a maior transferência de riqueza desde 2008 separe os preparados dos despreparados. O padrão é claro, o cronograma está definido, a crise é inevitável. A única questão é se você estará pronto. Se isso te mostrou os 14 sinais de alerta piscando em vermelho, se você entende a impossibilidade matemática de as avaliações atuais continuarem, se você vê o padrão histórico se repetindo, haja agora. Você tem 18 meses. A janela está se fechando. Isso não é aconselhamento financeiro. São dados de pesquisa mostrando um padrão que se repetiu por mais de um século e está se repetindo mais uma vez agora. Entender o padrão é o primeiro passo para sobreviver ao que está por vir.